Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma aula de Física. Eu sou o professor André e hoje a gente vai estudar a energia, que é um conceito um pouco mais tranquilo. Hoje a gente vai ver as fontes energéticas, tudo bem? Então, sem muitos cálculos, sem muitas contas absurdas, hoje vai ser bem mais tranquilo. Eu vou passar um pouco rápido por esse conteúdo, porque vocês já viram lá em Geografia, né? Eu vou recitar novamente aqui em Física, tá? Mas é um conceito importante, cai muito em concurso, você tem que estar atualizado com relação a isso, tá? Para não cair nessas pegadinhas, nas besteirinhas aí e acabar se frustrando, tudo bem? Então vamos começar, né? Falando a respeito da energia. A gente já tinha definido na aula passada, né? E a gente chegou à conclusão de que tudo era energia, né? Desde quando você vai e acorda, né? Você precisa de energia de manhã cedo, né? Você vai dormir para repor as suas energias, né, ou até mesmo nas suas atividades físicas, para queimar a energia do seu corpo, né, aquela gordurinha. Bom, a gente já falou disso a respeito, quando a gente estava estudando a parte de energia mecânica, né, o Lavoisier falou que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Tudo bem? Então nós temos aí a geração de energia, ela pode ser com fontes renováveis e não renováveis, vou citar aqui, né, e ela se manifesta das mais infinitas formas diferentes, tudo bem? O nosso objeto de estudo era esse aqui, ó, energia mecânica, mas eu vou citar todas as outras para a gente não se atrapalhar. Então vamos lá, deixa eu desaparecer meu rostinho aqui, espera aí. Fontes de energia. Então, a fonte de energia ela pode ser classificada como energia primária e secundária. As primárias são aquelas que ocorrem livremente na natureza, tá bom? E as secundárias é aquelas que já passaram por algum processo de transformação para a gente poder utilizar ele, né, que fica mais disponível para o nosso uso. Dentre as primárias, a gente pode classificar aí como fonte de energia renovável e não renovável. A diferença entre elas é que as renováveis elas se renovam, né? O nome já diz, e as não renováveis significa que em algum momento ela vai acabar. Não necessariamente acabar, mas o processo ele pode ser muito lento comparado com o ritmo em que a gente consome. Tá bom? Então a gente classifica também como sendo não renovável, porque em algum momento a gente não vai ter ela. Beleza? Com relação à matriz energética, o que é a matriz energética? É o conjunto de todos os tipos de energia consumida por uma nação. Tá bom? Então, quando a gente faz o somatório de todas elas, energia solar, eólica, hídrica, que a gente vai ver daqui a pouquinho, né, quando a gente faz a soma de todas elas, nós temos uma matriz energética daquele país, né, daquela nação. Tudo bem? Aqui está uma importância nos instrumentos imprescindíveis para um bom planejamento energético que assegure a disponibilidade de energia com os menores custos possíveis e que seja ambientalmente sustentável. Então a ideia aqui é sempre fazer um planejamento de consumo de energia. E aí eu te pergunto, qual seria a melhor matriz energética para um país? A resposta é aquele que tem, né? Cada país utiliza aquilo que dispõe. Então, aqui no caso do Brasil, nós temos uma maior oferta hídrica, né? Então a gente vai usar aí a energia hidrelétrica, né? Bom, mas sempre que a gente for falar de energia, né, para um país, né, isso aqui tem que estar bem claro, né, que é o planejamento energético, né? O fator crucial aí para o planejamento energético é da disponibilidade dos recursos naturais, né, e o desenvolvimento tecnológico. Essas duas coisas impactam fortemente aí o planejamento estratégico de uma nação. Só para citar aqui para vocês, né, mas a matriz energética brasileira comparada com o do mundo, tá? Isso aqui é muito importante, esses dados aqui, tá? Então, no Brasil, nós utilizamos a maior fonte de energia nossa é o petróleo, tudo bem? A segunda maior fonte é o carvão. A maior é o petróleo, a segunda é o derivados da cana, tudo bem? E depois aí nós temos o recurso hídrico, né? Está aqui, né, o recurso hídrico, 14%, e por aí vai outras energias aí. Veja que o nosso sistema ele é bem fragmentado, né? Muito bom. Agora veja no energia mundial, a maior parte também é petróleo, a segunda maior parte é carvão mineral, né? E aí depois que a gente vem gás natural, né, outros derivados da cana e por aí vai. Então a gente tem que ficar ligado aqui, ó, que nós somos, sim, a nossa principal rede, primeiramente, é o petróleo, tá bom? E depois nós temos aqui derivados da cana, depois, né, recursos hídricos e por aí vai, tá bom? Esse dado aqui, só para dizer, tá? Esse dado aqui é de 2011, vale a pena aqui, ele foi tirado foi em 2015 que foi feito o acesso, né, e foi publicado em 2013.
dados de 2011, tudo bem? Então, a produção de energia elétrica do Brasil, grande em sua parte, a gente produz a energia hidráulica, tá bom? Então, apesar daquele ser o nosso consumo, né, a nossa maior produção é de energia hidráulica. Esse dado aqui é de 2013, tá? E tem aqui uns fatores interessantes aqui, né? Bom, o próximo, produção de energia em 2030. É uma projeção que foi feita, né, com base no Brasil e para o mundo, como que vai ser a disponibilidade, né, a oferta dessa energia para o mundo aí. Então, nós vamos diminuir um pouco o uso do petróleo, né, aumentar um pouco do carvão mineral, né, e aumentar a biomassa, né, que é essa que a gente usa da cana-de-açúcar. Né. No mundo, vai aparecer esse padrão aqui, ainda super dependente do petróleo, né, vai aumentar, na verdade, o uso do petróleo, vai aumentar também o uso do carvão mineral e de outras fontes aqui também. Tá? O gás natural ela também é muito utilizado no mundo inteiro. Isso seria para 2030. Bom, quem é que usa a maior parte da energia aqui no Brasil? Né? A maior parte ainda são as indústrias, tá? Com 33%, quase 34% da nossa demanda energética. Logo depois vem os transportes. É por isso que a gente consome, lá naquele gráfico ali atrás, por isso está aqui, ó, a maior biomassa, porque a gente utiliza bastante nos transportes. A biomassa é a cana-de-açúcar, ou melhor dizer, o álcool, né? Então, a gente usa muito o álcool para poder movimentar. Está aqui no transporte, ó, isso reflete aqui no transporte, tudo bem? Depois vem o consumo de residências, né? E aí outros setores energéticos aí, tá? Mas a maior demanda mesmo é o setor industrial, tudo bem? A necessidade de eficiência, muito bem. Por que a gente tem que lutar por essa eficiência? A ideia da eficiência é maximizar o trabalho, né? E de minimizar as perdas. Quando a gente tem uma eficiência muito grande, a gente pode diminuir a produção. Né? Diminuindo a produção, ela vai durar por mais tempo. Né? As nossas demandas energéticas vão durar por mais tempo. Tudo bem? Então aqui fica só, né, que nós temos várias perdas, né? Perda tanto no próprio setor elétrico, né, quanto no setor de consumos, aí, sendo que de um fator de 100%, né, apenas 14% é realmente utilizado, o resto é tudo perda. Tá? Então a ideia nossa é tentar minimizar o máximo, né, dessa energia que está sendo jogada fora. Bom, só para vocês saberem por que a demanda energética é importante, né, a gente vê que aqueles países que maior demandam energia são aqueles que têm maior desenvolvimento. Então está aqui um gráfico, ó, que mostra o IDH, né, aí com base na utilização da energia, essa energia que está contabilizada em toneladas equivalentes de petróleo. E veja que à medida que a gente anda para a direita do gráfico, né, a gente encontra os países com alto desenvolvimento, ou seja, aqueles que consomem maior quantidade de energia, né, que estão para a direita, são os países mais desenvolvidos. Veja como o Brasil está aqui. Ó. O Brasil é um país em desenvolvimento, né, mas nossa demanda energética ainda é muito pouca, tá? Porque a nossa industrialização é muito pouca. Então, energia sim é um recurso extremamente estratégico e importante para uma nação. Tá? Quanto mais você consegue utilizar a energia, quanto maior a sua demanda de energia, maior é o desenvolvimento. Né? Você consegue perceber que esse gráfico faz uma parábola aqui. Né? Bom, então vamos conhecer quais são esses tipos de energia. Né? Nós temos já citado as não renováveis e as renováveis. Nas não renováveis se enquadra o petróleo, que vai acabar, né? Carvão mineral, gás natural e a energia nuclear. Esse aqui vai entrar em discussão bastante se ele é renovável ou não renovável, mas por enquanto vamos classificar ele como sendo não renovável. E as renováveis, né, são aquelas que estão constantemente voltando, né, que é a energia solar, energia eólica, ou seja, recurso infinito, né, a biomassa, a eletricidade e outras tantas aí, tudo bem? Bom, então vamos começar pelo carvão mineral, que são aquelas que não são renováveis. Como é que o carvão mineral ele se forma? Então ele se forma através aí da compactação de florestas, né? Então o carvão mineral ele tem uma parte celulósica de vegetação, né, e que foi soterrada ao longo do tempo, né? E aí nós temos que um processo de calor, pressão e tempo transforma essa biomassa em carvão mineral. Tá? Esse carvão a gente consegue achar ele simplesmente cavando, né? E um detalhe importante é que quanto mais tempo passa, né, para essa floresta aqui, né, melhor é o carvão, né? Maior é a queima dele. O conhecido como antrácito, é o melhor que nós temos, melhor conhecido, né?
Bom, então tá aqui, o carvão a gente obtém da extração dele, tá? Esse carvão ele teve um impacto aí na Revolução Industrial, né? Foi a maior fonte de energia utilizada. E nós temos aqui as maiores jazidas, né? Onde que elas se encontram. Veja que no Brasil não temos tantas jazidas, mas tá aqui, ó, bem pequenininho. Lá no sul nós temos aí boa parte aí de carvão também, tá bom? Então ele é utilizado, né, na matéria-prima, né, nas indústrias aí para poder aquecer, né, a produção de aço. Então uma coisa que a gente tem que ter em mente é, por exemplo, quando o Brasil exporta, né, alguma coisa, né, está exportando aço, está exportando areia, está exportando, na verdade a gente está exportando energia, tá bom? Então porque a gente utiliza dessa energia para obter a matéria-prima e aí essa matéria-prima ela sai do país, né, vai lá para a China, enfim, né, para os outros países e, ou seja, a gente está exportando a nossa energia, né, eles estão comprando energia de certa forma. Bom, a respeito da produção de carvão mineral, né, nós temos aqui um dado de 2007 que o maior produtor de carvão é a China. Estão querendo se desenvolver absurdamente, né? Veja que é quase 50% da produção mundial é da China. E outra grande parcela aqui é os Estados Unidos, que também produz uma grande quantidade de carvão e utiliza dessa energia também, como a gente já viu anteriormente. Bom, outra fonte é o petróleo, né? E por que o petróleo é tão importante para uma nação? Porque ele está em tudo, né? Praticamente tudo, né? Todos os derivados que a gente utiliza hoje em dia são derivados do petróleo, né? Plástico, borracha, enfim, tudo depende do petróleo. E o processo dele de formação é parecido com o carvão mineral, porém ele demandou mais tempo, né, para poder se compactar, né? Então é a medida de pressão, temperatura, né, e tempo, bastante tempo para poder formar aí as jazidas de petróleo, né? E bom, fica uma observação aí, né, que a maior parte está no hemisfério norte, claro. É por isso que eles tiveram, né, uma revolução industrial antecipada com relação a nossa. E como é que do petróleo a gente tira todos os outros componentes? Então é um processo de destilação fracionada. Está aqui o exemplo para vocês vão aprender isso em química, em que o petróleo bruto ele é transformado parte dele em óleo lubrificante, outra parte em diesel, outra em querosene, gasolina, gás. Enfim, existe uma infinidade de produtos que a gente consegue retirar do petróleo bruto, tá bom? As reservas de petróleo, né, a maior reserva que nós temos aí está ali nos Estados Unidos, né, e tem um pouco aqui no continente asiático também, né? A Rússia, olha, veja como ela possui grandes jazidas. E olha o Brasil, não estamos ruim não, viu? O Brasil está aqui, ó, né? Então temos um grande poder e uma grande reserva de petróleo sobre os nossos pés que a gente poderia utilizar, né? Veja que Bolívia e outros países que estão mais aqui, né, eles também utilizam do petróleo, né, gás natural principalmente, para poder ativar a economia. Então estamos, né, sob dinheiro, né, mas esse dinheiro aí está enterrado. Bom, vamos lá, gás natural. Gás natural é outro recurso, também é um subproduto do petróleo, tá associado aos poços de petróleo. Então, quando existe a furação do poço de petróleo, a primeira coisa que sai é o gás natural. E dele a gente tira vários outros componentes, tá? Então, o gás natural é convertido em gás de cozinha, né, que é o propano, butano, metano e por aí vai. Né? A gente vai ver isso também no estudo de química, né? Vocês vão estudar os hidrocarbonetos, tudo bem? E aí é um subproduto também do petróleo. Então, sempre onde tem muito petróleo, tem também muito gás natural. Aqui um duto, né? Estão passando um duto aí para poder fazer fornecimento de gás. Então tá aqui, ó. Então, novamente, aqueles países que têm maior quantidade de petróleo, né, é bem provável que também vão ter maior quantidade também de gás natural. Tá? E uma coisa que vocês não podem confundir é que o biogás, tá? Aquele que é obtido através da biomassa, né, ele é um combustível renovável, ele não é o mesmo que esse gás natural. Esse gás natural ele é não renovável, ele vai acabar uma hora, tá bom? E o mais interessante do biogás é que ele é menos impactante porque ele é mais limpo, né? Bom,